A oração é a chave, meu Deus, da nossa vitória. Até porque a oração é um elo que nos liga ao Senhor e que nos torna vencedores diante das dificuldades. A oração, meu Deus, ela nos aproxima do Senhor, traz alegria ao nosso coração e traz vitória quando nós te buscamos. Me lembro, Senhor, da tua palavra que diz que quando o rei Herodes levantou uma perseguição contra a igreja do Senhor, a igreja primitiva, formada ali pelos primeiros apóstolos, e a igreja estava crescendo, a igreja estava desenvolvendo bem. E esse crescimento da igreja incomodava muitas pessoas, como é nos dias de hoje. Não somente o crescimento da igreja incomoda, mas o crescimento do crente individualmente incomoda. E com o crescimento da igreja naquele tempo, a tua palavra diz que o Herodes, ele se levantou contra a igreja, mandando prender a Tiago. Não há aqui uma referência ao motivo que tenha dado condições de Herodes prender a Tiago. Mas tudo isso percebemos que era uma perseguição religiosa. Porque o Tiago foi levado para a prisão e logo foi decapitado. O rei Herodes deu essa ordem. Com certeza, o Herodes tinha ali conselheiros, pessoas que o incentivavam ou incentivaram a fazer isso. E quando ele mandou matar a Tiago, a tua palavra diz que o povo se alegrou com isso. O Herodes conseguiu fazer com que o povo se alegrasse com aquela sua atitude de perseguição e mortandade contra a igreja. Então, depois de matar a Tiago, e ele vendo que isto agradava aos judeus, ele continuou e mandou prender também a Pedro. Este relato, meu Deus, está no livro de Atos, no capítulo 12. E mandou prender também a Pedro. E a intenção dele, do Herodes, era fazer o mesmo que fez com Tiago. A tua palavra diz que eram os dias dos pães asmos ou da Páscoa. E uma festa tradicional religiosa dos judeus. O Herodes não iria matar ninguém nesse período, porque os judeus seguiam à risca essa tradição. Mas a intenção dele era prender a Pedro e, aproveitando o momento de festividade em Jerusalém, porque nesta época destas festas tradicionais, as pessoas vinham de todos os lugares para poder participar. Quem morava em Jerusalém, quem morava fora, quem havia ido para outras cidades, para outras regiões, vinham para estas festas. E o Herodes, então, querendo agradar, e vendo que havia agradado
quando mandou matar Tiago, ele continuou, prendeu a Pedro, com certeza seria exposto a esta situação de que Pedro estava preso, Herodes mandou matar, e assim, com as festividades e muita gente em Jerusalém, a popularidade de Herodes aumentaria. E sabe, meu Deus, hoje, muitas pessoas às vezes aplaudem pessoas e lideranças que praticam o mal. Às vezes vemos pessoas aplaudindo aqueles que deturpam a tua palavra, aqueles que são favoráveis à mortandade infantil ou ao aborto. Às vezes vemos pessoas que conhecem ao Senhor, mas que estão aplaudindo aqueles que ferem a tua palavra, aqueles que agem em desacordo com a tua palavra. O mesmo que aconteceu no tempo de Herodes. Os judeus gostaram dessa atitude de Herodes. E ele, como político, queria agradar ainda mais ao povo, não ajudando ao povo, mas alegrando. Porque a verdade é, meu Deus, que o povo muitas das vezes não sabe o que quer. Por isso que é necessário ter um líder, é necessário ter os governos para poder organizar e orientar. Então, ele mandou prender a Pedro com a intenção de, depois da Páscoa, ele apresentar Pedro ao povo e fazer o mesmo que fez com Tiago. Mas um detalhe atrapalhou os planos de Herodes. E o detalhe, meu Deus, é que a igreja estava agora fazendo contínua oração por Pedro. O Pedro estava naquela prisão muito bem guardado. 4 quaternos de soldados, ou seja, 16 soldados ali. E mais 2 soldados guardando a porta da cela. E Pedro ainda preso, algemado. E ele não tinha o que fazer. Nenhum esforço de Pedro, humanamente falando, lhe daria a liberdade. Mas a igreja estava em oração. Olha o poder da oração, meu Deus. Olha o poder que há no clamor, na oração. É por isso, ó Pai, que eu não abro mão do meu momento com o Senhor. Posso estar cansado, posso estar em viagem, posso estar em qualquer lugar, mas eu não abro mão deste meu momento com o Senhor. Não abro mão de logo pela manhã buscar a tua face. Oh, meu Deus! E a igreja então fazia as orações por Pedro. Contínua oração. Talvez fazia ali um relógio de oração, cada um orava determinado tempo, não sei, ou se eram todos reunidos ali no clamor, na oração. Eu sei que a igreja orava. E enquanto a igreja orava, o Senhor agia. Pois a oração move os céus, a oração move as mãos do Senhor.
A oração faz com que o Senhor incline os ouvidos para nós. A oração faz com que as mãos do Senhor se estendem em nossa direção, se estendam para nós. Então, meu Deus, a igreja orava. E o Senhor enviou um anjo. E esse anjo entrou naquela cela, naquela prisão onde Pedro estava. Uma luz forte clareou e iluminou aquele lugar. As cadeias que prendiam a Pedro se soltaram. Oh, meu Deus, que maravilha! O Pedro pensava que era uma visão. E o anjo mandou ele calçar as suas sandálias, colocar a sua capa e segui-lo. E o Pedro foi seguindo, achando que era uma visão. Os portões foram se abrindo, as portas foram se abrindo diante deles. E Pedro ainda achava que era uma visão. Quando chegaram na rua fora da igreja, fora da prisão, enquanto a igreja orava, clamava, eles saíram daquela cela, daquela cadeia, e quando chegaram na rua, o Pedro percebeu que não era uma visão. O anjo desapareceu naquele momento. E o Pedro percebeu que era realidade. O Senhor enviou um anjo que o libertou daquela prisão. A oração faz, meu Pai, coisas grandes. O mundo espiritual, o qual nós não enxergamos, acontece um reboliço quando nós oramos. O mundo espiritual que a gente não tem a capacidade de ver e talvez nem estrutura para ver. Mas quando oramos, ó Deus, coisas acontecem. Quando nós oramos, as coisas vão se ajustando. Quando nós oramos, coisas acontecem, meu Deus. Aleluia. Oh, soberano Deus. Oh, grandioso Pai Celestial. A oração é o poder do Senhor em nós. Me lembro, Jesus, de alguns anos atrás. Eu estava na vigília, orando, buscando a Tua face. E enquanto eu orava ali, o Senhor trabalhava no coração da minha liderança da época, para confiar em minhas mãos uma grande bênção. Eu nem imaginava, Senhor, nunca imaginava. Estava naquela vigília buscando a Tua face, enquanto o Senhor colocava uma alegria no coração da minha liderança a meu respeito. E eu me lembro que a minha oração até foi cortada, porque mandaram me chamar, porque o pastor me chamava. Oh, que maravilha, ó Deus! E ali o Senhor me entregou uma grande bênção, inesperada, algo além do que eu imaginava. Oh, a oração é tremenda. E é por isso que neste momento eu oro, meu Deus, buscando a face do Senhor. Hoje, dia 6 de outubro de 2022. E em Tuas mãos, Senhor, eu entrego cada pessoa que está orando comigo agora. Eu sei que algo grande está acontecendo no mundo espiritual no momento desta oração. O Senhor está movendo, o Senhor está fazendo coisas, o Senhor está mudando os tempos e as horas. Eu creio que nesta oração, meu Pai, o Senhor está mudando muita coisa.
O Senhor, meu Pai, está mudando o diagnóstico médico. Oh, meu Deus, eu creio que neste momento o Senhor está curando os doentes, libertando os oprimidos. Eu creio que nesta hora o Senhor está fazendo coisas tremendas, atendendo ao nosso clamor e atendendo ao clamor desta pessoa que ora comigo, que está intercedendo por ela, intercedendo pela família, intercedendo por aquilo que lhe pertence, por um animal doente, intercedendo pela nação. Eu creio, o Senhor está operando. E eu agradeço de todo o meu coração. E eu entrego tudo e todos aos teus cuidados, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus.